professor Gessé Souza é autor, entre outras coisas, de A Elite do Atraso. Aqui no Meteoro a gente teve a chance de conversar com ele. Em pauta, o falso moralismo da classe média. Professor, a classe média pode ser uma criação relativamente recente dentro da sociedade brasileira, né? É a partir desse período que ela vive sendo instrumentalizada pela elite, né? A partir dessa primeira metade do século XX, de maneira muito específica, né? Aí eu pergunto para o senhor, como é que essa classe média se desenvolveu de lá para cá? Como o senhor define a classe média brasileira atual? Quais são as diferenças, se é que existem, né, entre essa classe média do século XXI e aquela do comecinho do século XX? Exato. Eu acho também é muito importante a gente ter em mente, né, que a classe média ela também vai mudar a partir de 1930. Né? A gente não pode esquecer que essa classe média, como eu havia dito antes, ela vai receber Getúlio Vargas de braços abertos, né? Tanto no Rio quanto em São Paulo. Né? 500 mil de pessoas em cada uma dessas cidades, um enorme apoio popular, o que legitima o governo de Vargas num contexto onde não tinha eleições, etc, etc. Então a classe média, ela é normalmente o quê? Ela é um compósito múltiplo, ela apresenta interesses que são muito distintos entre si, etc., até porque ela tem uma alta classe média, tem uma baixa, etc. Né? Então tem uma multiplicidade de interesses muito grande, né? E você tem sempre um conteúdo radical nessa classe média, quer dizer, os líderes de esquerda e tudo vem da classe média, né? Intelectuais, etc. Então você tende a ter um compósito que vai se associar com as outras classes de um modo muito distinto. O que a elite consegue fazer, né? Porque ela vai pegar o tema mais importante para a classe média, que é a moralidade. Né? Quer dizer, a moralidade é importante para nós todos, mas enquanto classe, especialmente para a classe média. Por quê? Porque a elite ela é cínica. Né? A elite é cínica, ela quer o dinheiro, ela quer a grana, ela tem um duplo padrão moral, né? E tal, leva uma vida, né? Quer dizer, para ela mesma, etc. Né? A classe média tende, a questão da moralidade tende a ser mais importante na classe média, até como uma compensação, uma espécie de inveja, que ela não tem o dinheiro que a elite tem, então ela tem que ter alguma coisa que a elite não tem. E a coisa que ela imagina que a elite não tem é exatamente a perfeição moral. Né? Entende? Que ela pode usar tanto como compensação em relação à elite, e pode usar como uma arma contra os pobres, contra as classes populares, né, que passa a ser quem é o corrupto, quem apoia corrupto, né, etc, etc. Não é isso? Claro que não é essa a questão. Esse exemplo, um exemplo que eu gosto muito de mostrar por exemplo, comprovar empiricamente, em termos de ciências sociais, que a classe, na verdade, não dá a menor bola para a corrupção, né? Para a moralidade. Né? Basta que a gente veja, né, que saíram milhões de pessoas brancas, tem que ver a classe média branca, basta ver as fotos, bem vestida, etc., saindo às ruas aos milhões, com a coisa com a escandalização da mídia, etc., como sempre, né? Já saiu julgando, condenando, etc., etc., e a gente tem um outro episódio também da mesma, que é assim que a ciência social faz as comparações. A gente não pode pôr no microscópio, né? Não é essa a ciência, mas você pode sopesar, né, fenômenos históricos de uma mesma magnitude. Né? Acusação de corrupção contra Lula e Dilma, milhões na rua, e o que a gente viu com Aécio e com Temer, os dois maiores líderes dos partidos conservadores, como Dilma e Lula, eram dois partidos ligados às classes populares. Né? É uma corrupção filmada, ouvida, né? Você, né, sem nenhuma dúvida do que estava acontecendo, com a prova evidente do que estava acontecendo, e no dia seguinte você não viu nenhuma alma branca
saindo pelas ruas de nenhuma cidade brasileira gritando histericamente contra a corrupção, né? Então você tem aí a prova de quê, né? Quer dizer, então não é a corrupção, né? Porque se fosse a corrupção, o outro fato, né, ligado a isso teria também levado ao mesmo comportamento. Porque o que é importante não é o que as pessoas dizem da boca para fora, é o comportamento, né? O que a gente diz da boca para fora é a legitimação da vida que a gente leva, né? Então, não é a corrupção. Se não é a corrupção que incomoda a classe média, que diabo é? Esse é o problema, né? Entende? Né? Então, aí a gente já pode pensar que é uma classe média que vai se formando também logo depois da abolição da escravidão, no final do século XIX e até 1920, vão ser 5, 6 milhões de pessoas que vão vir, né? Italianos para o São Paulo e para o Sul, outras etnias, especialmente italianos, portugueses para o Rio e para o Nordeste, todos eles brancos. Uma parte sobe para a elite, né? Uma pequena parte, ou uma parte fica pobre, mas a parte massiva vai exatamente compor a classe média privilegiada, a classe do conhecimento, dos bons empregos, do prestígio, etc, etc. Né? Entende? Que vai tender a quê? A proteger, reproduzir esses privilégios, legitimá-los. Né? Entende? Você legitima como? Mantendo o desprezo e a distância, tanto econômica quanto moral, com relação às classes populares. Né? Entende? Aí, a partir daí, ela vai ser presa, certo? Que vão pôr essa visão de mundo, né? Entende? Quer dizer, que vai possibilitar a reprodução de todos esses privilégios e impedir sempre, né, que as classes, que os pobres e os negros possam ter alguma chance, alguma forma de inclusão. Professor, o senhor disse que a classe média não se importa com a corrupção e chegou a sugerir, né? O que diabos, então, essa classe média quer? É uma meia palavra que eu acho que bastou para todo mundo, mas ainda assim eu vou pedir para o senhor ser um pouco mais explícito. O senhor parece estar falando, claro, da necessidade que essa classe média tem de não ser invadida em seus privilégios. Né? Claro. De ter o trabalho doméstico dentro de casa, de, por exemplo, ter, sei lá, um tênis de marca que, se a empregada doméstica usa, aquele tênis deixa de ter aquele valor simbólico e tal. Então, eu queria que o professor discorresse um pouco sobre essa necessidade, que parece ser um traço um pouco mesquinho, que contraria aquela pretensão moral da classe média a qual o senhor se referiu anteriormente, né? Obviamente, veja bem, né? Quer dizer, por conta disso, que a gente não pode, quer dizer, é um falso moralismo, obviamente, né? Quer dizer, primeiramente, porque não tem realmente nenhuma noção moral no tema da corrupção, senão se indignaria com a corrupção elitista e nunca se indignou com ela, não é isso? Mas também define a moralidade de um modo extremamente pequeno, né? Quer dizer, a moralidade ela é definida, né, em termos do crime estatal, da relação com a política, do funcionário, etc. Né? Enquanto você perde toda a dimensão da solidariedade, você não tem isso, é exatamente o contrário. Né? No fundo, o que está, e aí os exemplos que você tocou são extremamente importantes. Por que esse pessoal saiu à rua, esses milhões? Ora, porque aí você tem a universidade, que estava começando a ser invadida, entre aspas, para esse pessoal, por negros e pobres, aí passando de 3 para 8 milhões. Né? E a universidade é o bunker do privilégio da classe média, é onde o real privilégio educacional se põe, né? O acesso a línguas, às universidades públicas, etc, etc. Né? Então o pessoal compreendeu ali intuitivamente que aquilo era uma invasão, ele estava sendo, né, os seus privilégios estavam se comprometendo, você ia ter competição por
por altos empregos de negros e pobres, etc, etc, né? O shopping center, que é um espaço enfim, de mostrar, né, a beleza, etc, estética, etc, estava começando a ser invadido, como nos rolezinhos, etc, né? O pessoal estava começando a poder fazer uma viagem de avião ao ano, isso estava causando enorme, ou seja, você tem ali os lugares dessa classe, né, estavam sendo vindos, né, por pessoas que eles eram acostumados a ver como inferiores, como animalizados, né, entende? Então você tem aí, no fundo, por trás do moralismo da classe média, você tem racismo, né? A prática do racismo, o afeto do racismo, né? Certo? Com a máscara da falsa moralidade política, né? Né? Para que o racismo possa ser exercido sem culpa, né? E tal, né? É como a gente está começando a ver agora. A gente está numa situação de muita, né, de muita, enfim, de emoções intensas, e você está vendo pela primeira vez esse racismo ser explicitado, né? Você bota uma criança de 5 anos no elevador e você aperta o 9º andar, etc, e coisas, né, coisa do tipo. Essa aí foi uma forma que foi filmada. É claro que isso está acontecendo de outros modos, de mil maneiras, né? Então eu acho assim, no Brasil você tem uma estrutura extremamente injusta, né, criada, né, por classes, e esses brancos da classe média se imaginam europeus, né? Desprezam o próprio povo, né? Igual à elite, né? Então você tem um ódio, um desprezo, né? Você quer realmente condenar essas pessoas à vida marginal, né? Excluída eternamente. Esse é o projeto, né, dessa classe média, desses 70% dessa classe média, né, pelo menos, e dessa elite, etc, né, que estão brigando agora, no fundo, né? Esse é um outro tema que a gente pode ver. O que está em luta agora é essa classe média que viu que entrou numa bobagem enorme com o Bolsonaro, não é isso? Né? Entende? Que foi manipulada, né, contra essa elite que está ganhando uma grana com o Bolsonaro. 1,2 trilhão os caras receberam de presente, né? Entendeu? Né? E o que você tem é essa luta da extrema-direita agora, que é a elite. A elite é a extrema-direita. Ela não está nem aí para o que vai acontecer com o povo. Ela só quer ganhar dinheiro, né? E a classe média, essa classe média branca, que é a direita, no fundo, né? Morista, lavajatista, etc. Ou seja, a que se acredita, né? Enfim, suporte da moralidade, estão brigando agora, né? Nessa situação em que nós estamos vendo agora, né? Quer dizer, essa coisa do contra o impeachment, contra impeachment com o Bolsonaro está sendo uma luta de classes entre elite, classe média, e a classe média com algumas frações da elite, como os canais de comunicação, que não tem nada a ganhar com uma ditadura. É muito estranho até essa situação, mas pela primeira vez, talvez, na história, essa classe média esteja vendo, né, entende? Quer dizer, como ela foi feita efetivamente de tola, né, nessa história. Um cara que está destruindo universidade, ciência, tecnologia, e sem ciência, tecnologia, conhecimento, a classe média não se reproduz enquanto tal, basicamente, né? Entende? Quer dizer, então é uma loucura isso, né? A entrevista completa está disponível aqui no canal. Você pode ver se você quiser.